E bom, como vocês sabem, no meu canal principal agora, eu tô abordando muito mais jogos de luta. E não só jogos de luta tradicionais, como também jogos de Platform Fighters. Que no caso seria Smash Bros, Brawlhalla, embora eu não goste muito, mas é a vida. E um dos vídeos que eu acabei encontrando aqui é do canal, que eu esqueci o nome porque eu sou idiota. Deixa só eu pegar aqui. É... Sparks, não sei. Enfim, Sparks, aqui. E ele tá fazendo uma espécie de review do Smash Bros 64. Aí, enquanto eu não produzo... Até porque eu não faço reviews, né? Eu faço mais um teste e conto mais ou menos como é que foi um pouquinho do desenvolvimento do jogo. Aí eu quero dar meus pitacos. Poder falar um pouquinho, ver se, sei lá, eu concordo com algumas coisas ou não. E é isso, né? Vamos aqui dar play no vídeo. Chokes. Ah, pronto. No cérebro do Luquita é matemática, gamezices e áudios aleatórios que o fazem rir do nada. O nome disso é TDAH, ô Chokes. Blue, enquanto eu não tenho muito o que falar, vou fazer piadas de sua mãe, não se ofendem. É piadas de... Olha, Blue, eu acho que pode dar merda, cara. Enfim, faz se você quiser, mas eu acho que vai dar merda aí, né? Dependendo pra quem você fale. Deixa eu só aumentar a qualidade disso aqui. Vou botar 720. Super Smash Bros. É uma franquia que a esse ponto já está em todos os consoles principais da Nintendo. Todo console deles que não é portátil acabou recebendo um novo jogo. Exceto o 3DS, porque aquele Smash, o quarto Smash... Eu vou até contar uma coisa aqui pra vocês, que isso daí vai sair num vídeo futuro meu, mas eu vou aproveitar pra poder falar aqui agora. Por acaso vocês já se perguntaram por que o Smash 4, que seria do 3DS, do Wii U, e o Ultimate não teve um modo história tão elaborado quanto teve no Brawl? O motivo é bem simples. Quando lançaram o Super Smash Bros. Brawl pro Nintendo Wii, tinha lá um modo história que é do caralho. Eu acho que nenhum outro Smash, até o momento aqui da live, chegou aos pés dele. E muitas pessoas tinham postado as suas gameplays contendo as cutscenes no YouTube. Mesmo no YouTube, lá, tudo primitivo, aquela coisa toda. E a Nintendo não gostou disso. Aí no próximo Smash, que era o de Wii U e o 3DS, eles cortaram o modo história. E no Ultimate simplificaram muito pra não ter cutscenes e nem nada do tipo. Tem algumas cutscenezinhas, mas assim, não é nada que nem era no Brawl. Tudo porque a Nintendo ficou de pirraça porque as pessoas simplesmente postaram suas gameplays ou só as cutscenes pro pessoal ver, sabe? Coisa que acontece com todo jogo que existe. Enfim, Nintendo. Jogo de Smash Bros. Que praticamente serve para mostrar a evolução de como estão sendo seus consoles. Então eu sei que você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa franquia. O jogo de, entre aspas, luta, que junta diversas franquias conhecidas da Nintendo. Eu não colocaria como entre aspas luta não, cara. Eu acho que ele fez isso não é porque ele realmente acredita que Smash não é um jogo de luta. Creio eu. Eu não conheço esse canal. Tipo, eu vi algumas thumbzinhas dele. E pelo que eu vi, ele fala muito de Sonic. E obviamente eu adoro isso. Mas eu acho que ele colocou como entre aspas porque dá briga. Principalmente aqui na comunidade brasileira. Aqui na comunidade brasileira isso é mais forte. Onde o pessoal fala que Smash não é jogo de luta, mas considera um Brawlhalla. Ou seja, é só porque é da Nintendo mesmo. Nintendo e até algumas de fora, que é tão popular e original que acabou criando um subgênero de jogos de luta. Tendo até hoje diversos jogos. Cara, esse Nickelodeon All Stars, eu não me interessei nem pelo 1, e ainda por cima teve o 2. Que copiam esse estilo de gameplay. Mas será que lá onde tudo começou, a origem de Super Smash Bros, nós tivemos um jogo que contou como um início positivo para essa franquia? Bem, isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E antes de começar eu gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo Careca God, Punk Droid e Igor Miguel Rumo ao Paraíso. E caso também queira se tornar membro, é só clicar no botãozinho que tá aí embaixo, ao lado do de inscrição e checar os benefícios. Eu sou o Eric. Cara, eu tô gostando, eu gostei muito do estilo artístico desse canal, eu não vou mentir, me agradou. Aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos. E sejam muito bem-vindos a mais um Sparks Review. Sparks. Tá, entendi. É assim que pronuncia.
Super Smash Bros. Foi desenvolvido pela HAL Laboratory, publicado pela Nintendo e lançado no dia 21 de janeiro de 1999, saindo exclusivamente pro queridíssimo Nintendo 64. Pera aí, que vocês mandaram algumas coisas aqui. Eu quero que o meu jogo seja famoso em várias plataformas, mas... Blue... Tá... Chokes, eu sei que é aleatório, mas esse ódio dando linguada no ovo aí. Também curtiu o canal. Não demoniza as coisas, Chokes, por favor. Tava alto só. Desculpa, Chokes. Esse jogo não possui exatamente uma história, mas talvez seja o jogo que... Na verdade, o Smash 60... Acho que só o Brawl e um pouquinho o Ultimate tem história. O restante são todos praticamente Dream Matches. Dream Matches, pra quem não tá habituado nos jogos de luta, seria aqueles jogos que são muito mais focados em gameplay, tanto na parte casual quanto na parte competitiva, do que propriamente na história. Eu vou até citar alguns outros exemplos que são muito mais conhecidos e eu acho que o pessoal vai sacar mais rápido. The King of Fighters 98 e 2002. Eu acho que são os melhores exemplos disso. E também tem o Capcom vs SNK 1 e 2. Tem gente que considera o SNK vs Capcom Chaos como Dream Match, só que não, ele tem uma história muito edgy e horrível, assim, imagina, sei lá, o nível de absurdo da história é um mangá onde os personagens da Capcom e da SNK se desvivem, sabe, eles viram Mortal Kombat Armageddon. É isso. É muito tosco. Eu acho que se eu conseguir encontrar um mangá, talvez eu repasse pro Kraven pra quem sabe ele fazer um vídeo algum dia, porque é horrível. É escroto você pensar o Terry tentando desviver o Ryu, por exemplo. É muito tosco. E o pior que foi aprovado pela SNK. Mas enfim, eu acho que a gente divagou um pouquinho. O que mais explica o que é o Smash Bros. Tudo isso por causa da abertura e da finalização do jogo. Saca só, na abertura nos deparamos com este quarto. Aqui essa luva voadora pega um bonequinho que é pra ser um personagem aleatório do jogo, coloca ele na mesa e prepara uma arena. Até que então os personagens ganham vida e aquela arena realmente se torna um lugar de verdade. Ou seja, isso aqui meio que dá um indício de que o Smash Bros na verdade é alguém brincando com bonequinhos. O motivo de termos tantos personagens de franquias diferentes assim é porque isso é... E eu acho isso do caralho, tá? Tipo, uma ideia muito simples, porque afinal de contas não tá... Tipo, o Mario não tá se machucando, o Donkey Kong não tá se machucando. Tá sendo só uma criança brincando com seus brinquedos, tanto que tem vários amiibos. Inclusive, eu tava resolvendo algumas coisas no centro da minha cidade e eu encontrei um amiibo da Lucina. Só que tava 400 e caralho, eu não comprei. Eu achava que os amiibos eram maiores, tipo, parecia realmente uma action figure. Mas não, tipo, é um bagulho pitico. Eu falei, não, cara, 400 e pouco pra um bonequinho, que eu nem sei pra que serve, porque eu não tenho o Switch. Falei, não, fica pra próxima. Mas, eu consegui achar pelo menos alguma coisinha da Lucina na minha cidade. Puta merda. É só uma criança brincando de lutinha. O que também dá meio que uma explicação pra existência do Master Hand, que é essa luva que é o boss final do jogo. Isso nada mais é do que a própria pessoa que... Toy Story tá meio diferente. Basicamente uma brincadeira de criança. Quem nunca brigou de briga de bonecos quando criança? Sim, é legal. Uma luva branca é a mão do Luquita. Ih, verdade. Verdade, ó. Luvinha branca. Só que no meu caso é Crazy Hand. Porque, tipo, eu não ia saber brincar civilizadamente com os bonequinhos. Pelo menos eu não imagino a Luquitinha sendo civilizada com os bonequinhos. Está brincando com esses bonecos. Por isso ele é o boss final, ele é o deus deles. E no final do jogo, quando você derrota o Master Hand, seu personagem só perde a vida e você volta pro mundo real, onde isso tudo tinha sido apenas uma brincadeira de criança. Então pelo menos o primeiro Smash Bros é só alguém brincando com bonecos. Nada do que você vê ou joga aqui no jogo é real. Mas eu confesso que ia ser do caralho, tipo, você ter um bonequinho articulado do Mario, do Kirby, Bom, acho que do Kirby. Acho que do Kirby é muito mais fácil ter um plush, uma pelúcia do Kirby. Ah, deixa eu só colocar em loop aqui pra não tocar o próximo vídeo. Do Link. Ia ser legal, principalmente nos anos 90. Mas tirando esse fato, vamos parar pra analisar um pouquinho qual é o conceito de Smash Bros. Porque hoje em dia já...
Inclusive, teremos remake da Luquitinha? Sim, mas eu preciso de dinheiro para pagar o artista. Dito tudo isso, livepix.gg/Luquita. Ou escaneie esse QR Code vermelho bonitão que tá no canto inferior esquerdo da tua tela. É comum ver todos esses personagens juntos, mas nessa época, em 1999, esse era um dos maiores crossovers que a gente poderia ver no mundo dos jogos. Mesmo esses personagens sendo todos da mesma empresa. Smash Bros é uma celebração das franquias da Nintendo. Nessa época ninguém imaginava que ia ver o Kirby, o Mario e até mesmo o Link no mesmo jogo. Ver o Pikachu quebrando Donkey Kong na porrada deve ter sido algo surpreendente para as pessoas na época. Esse é um dos primeiros grandes crossovers do mundo dos videogames. É, um dos primeiros, porque eu acho que o grande crossover mesmo é o The King of Fighters. Onde, sendo especificamente, agora vamos nerdolar um pouquinho. Não é nem no jogo The King of Fighters 94, antes disso, no Fatal Fury Special, que eu não me lembro o ano que saiu. Que caso você cumprisse uma série de requisitos, você enfrentava um chefe especial, que era o Ryo Sakazaki, que pra quem não sabe é um protagonista de um outro jogo da SNK, conhecido como Art of Fighting. E eu acho que esse foi o verdadeiro primeiro grande crossover. Aí depois veio o KOF e depois Smash. E depois Capcom vs SNK, antes veio Marvel vs Capcom, depois veio Smash, depois veio Capcom vs SNK. Eu acho que eu vou colocar dessa forma. Não, Marvel não, o X-Men vs Street Fighter. E esse crossover foi mais importante do que o Marvel. E as pessoas nem dão mais créditos pra esse jogo hoje em dia por causa disso, de tão acostumados que todos estamos com o elenco de Smash Bros. Mas foi aqui que isso tudo começou. Antes disso não existia sequer a mínima possibilidade de alguém imaginar Metroid e Star Fox no mesmo jogo. E esse realmente foi o início de algo gigante, porque por exemplo, se a gente for ver os jogos atuais da franquia, no Super Smash Bros Ultimate a gente tem... Não, tem personagem de várias franquias. E o mais legal disso tudo, lá vem um momento curiosidade, meu lado fã de Sonic gritando aqui. O Sonic não era pra ter sido introduzido no Brawl, mas sim no Melee. Porque o pessoal da SEGA gostou bastante do primeiro Smash, aí queriam que o Sonic tivesse ali. Porque, enfim, tinha lá as farpas entre a SEGA e a Nintendo nos anos 90, mas os funcionários se davam bem, sabe? Tipo, isso daí é problema do CEO, não é problema meu. E queriam que o Sonic tivesse no Smash Melee. Só que eles entraram em contato, o jogo já estava muito desenvolvido, então não ia ter como colocar o Sonic. Ia basicamente quebrar o jogo. Não só ele, como também o Snake, já que o Kojima também é muito fã de Smash. Era pra entrar o Sonic e o Snake logo no Melee, só que não deu certo e eles entraram no Brawl. Aí depois teve um problema lá com a Konami, tiraram o Snake lá do quarto Smash e tudo mais. É porque também a Konami, ela ainda tem um monte de probleminhas, né? Principalmente envolvendo pachinko e futebol, que são as duas coisas que ela se importa. E deu muito problema pro Snake continuar no Smash. Por sorte, conseguiram colocar ele de novo no Ultimate. Mas existem o receio de não colocarem ele num eventual novo Smash Bros. Tem o Sora de Kingdom Hearts, o Kazuya de Tekken, o Terry de Fatal Fury e o Steve do Minecraft. Ou seja, desde sempre, Smash Bros foi o pai dos crossovers. A única coisa similar que a gente tem hoje em dia bom, discordo. Pai dos crossovers é um pouco demais, porque, bom, o KOF tá há mais tempo. Mas tá, o Smash faz muito mais sucesso do que The King of Fighters, isso é verdade. Já que o KOF faz mais sucesso em países de terceiro mundo, como o Brasil. Mas assim, eu acho o KOF, em questão de crossover, em questão de importância, eu acho o The King of Fighters mais importante. É Fortnite. E sobre os visuais do jogo, ele tem aquele charme que só um jogo de Nintendo 64 e PS1 conseguiam representar. Eu admito, eu tenho uma fraqueza com gráficos poligonais. Não tem como eu não achar isso aqui extremamente bonitinho. Mas mesmo assim, esse é um jogo repleto de vida. É impressionante a quantidade de detalhes que eles conseguiram colocar em todos os elementos visuais. Desde os efeitos dos ataques, que conseguem se destacar a ponto de você saber exatamente o que é cada coisa que tá acontecendo nos golpes, até os cenários com cores vibrantes e texturas de resoluções confortáveis aos olhos, que dão uma identidade diferente para cada arena deste jogo. Smash Bros é um joguinho muito bonito. Não tem como negar que essa franquia já começou Sim, o KOF foi referência de jogos arcade. É que assim, muitos jogos que existem hoje, não só jogos de luta no geral, né?
tiveram o dedo de The King of Fighters. Tiveram, de certa forma. Pelo menos inspiração, ou alguns personagens, mecânicas. Entendeu? O pessoal fala muito, por exemplo, da série Versus da Capcom. X-Men, Marvel vs Capcom e tal. Mas KOF também foi importante, sabe? Foi importante e é importante para os jogos de luta. Tanto que, se não me falha a memória, o Kraven tem o Smash Ultimate, eu não tenho. O cenário do Terry não é um cenário de Fatal Fury, e sim um cenário do KOF. Sendo mais específico, o estádio. Aí eu não sei se é o estádio do KOF 14 ou se é o estádio do KOF 96, mas eu acho que do KOF 96 não é, porque ele foi destruído. Enfim, só sei que tem lá a referência, o que mostra também que The King of Fighters tem uma importância até mesmo pro Smash. Visualmente charmosa desde seu primeiro jogo. Até porque muitas escolhas de design visual aqui permaneceram até os últimos jogos. Como o medidor de vida dos personagens tem um símbolo que representa a sua franquia, ou a icônica tela de seleção de personagens, onde você controla uma mão que pega a fichinha pra colocar no personagem que você quer usar. Que nesse jogo aqui até faz mais sentido do que nos outros, porque realmente é pra ser o Master Hand escolhendo quais bonequinhos. E aí, Lucius, como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. E aí, Knavsh, como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Kraven, não sei porque não comprei o Terry. Ele é DLC. Ah, você não tem o Terry? Ah, achei que você tinha comprado o Terry. Você só não tem ele? Ou, tipo assim, você só comprou uma outra DLC específico? Mas peraí. Não era Fighter Pass, um negócio lá do Smash? Tipo, você comprava uma Fighter Pass e vinha um determinado número de personagens, tipo 3, 4, mais ou menos assim. Porque se eu não me engano, acho que o Terry tá no mesmo balaio do e da Blyeth. É que tem versão masculina e feminina, por isso que eu falei do e da. Não comprei nenhuma DLC. Ah, agora entendi. Ele vai brincar. E as músicas? Meu chapéu, eu nem consigo começar a descrever o quão icônica é a trilha sonora de Super Smash Bros. Desde os remixes de músicas da Nintendo que já existiam, até as músicas originais desse jogo, Smash Bros não decepciona na trilha sonora. Só pra você ter uma noção de que essa trilha sonora é mais conhecida do que você pensa, dá uma escutada nessa música e me diz se você não reconhece ela. Eu simplesmente adoro essa versão da Government Race. Tá certo que isso aqui é um remix de uma música de Kirby Superstar, mas essa versão do Smash em específico, não tem como você não ter escutado isso em algum momento da sua vida. É isso, eu nem tenho muito mais do que falar sobre a música de Smash Bros. O negócio já fala por si só. E obviamente essa música combina com os elementos visuais e a gameplay do jogo. Tudo isso formou uma identidade própria dessa franquia que faz ela ser algo único, mesmo se tratando de um crossover de personagens de outras franquias já existentes. Você sabe quando uma música é de Smash Bros. Os compositores merecem todo o crédito do mundo por terem conseguido criar uma trilha sonora tão única para um jogo sobre representar coisas que já existem. Não, e eu acho que esse trabalho das músicas, cenários e tudo mais, eu acho isso do caralho. Porque não seria simplesmente pegar tudo, colocar num jogo e GG, sabe? Senão vira uma salada. Tipo assim, o Super Smash Bros, ele tinha tudo pra dar errado. Porque a Nintendo sempre foi muito protetora com as suas IPs. Mario, Donkey Kong, Zelda, essas coisas. E eu não sei como é que um projeto desse foi aprovado, sendo genuinamente sincero aqui. Talvez se eu for pesquisar pra poder fazer o vídeo do Smash 64, que vai ter a minha versão mais pra frente. Mais pra frente que eu digo não sei quando. Mas quando eu for pesquisar pra fazer um vídeo sobre, eu quero entender como é que a Nintendo aprovou esse projeto. Porque assim, pelo menos a Nintendo dos anos 90 eu não consigo imaginar ela aprovando uma coisa dessa. Se bem que também eles aprovaram o Conker Bad for Day, né? Que, enfim, é adulto demais pros consoles da Nintendo. Mas enfim, de qualquer forma eu fiquei bem curioso pra saber como é que conseguiram falar, ó, pode fazer um jogo do Mario metendo a porrada no Yoshi, tá tudo bem. Stux Review. Stux Review. Super Smash Bros nunca joguei. Eu jogava Super Smash Flash, que era um fangame que tinha pra Bowser. Eu joguei o primeiro, ele é bem ruinzinho, mas sei lá, tem uma nostalgia. E
O segundo, eu tentei jogar em live junto com o Craven, na live do Craven, só que por algum motivo não tem servidor aqui no Brasil, é só servidor na gringa. O mais próximo da gente é Venezuela, pra você ter uma ideia. Não sei como tem um servidor ali, mas tem. Até hoje eu não sei porque tacaram trocentos personagens de Fire Emblem no Super Smash Bros. Sucesso no Japão. A franquia tem que fazer sucesso no Japão. Mas depois eu vou tocar nesse ponto. Porque, bom, como eu gosto de Fire Emblem, eu fico feliz por adicionar personagens, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma série de ressalvas, porque as caracterizações são uma bosta. Mas e a gameplay? Até porque esse aqui é o primeiro jogo de Smash Bros da história. Nessa época as pessoas não faziam ideia de como é esse tipo de jogo de luta. Então vamos começar. Ah, não, são só 8. São só 8 personagens. É que o que acontece com o Fire Emblem especificamente é que a representação é muito porca. Tipo, você joga com o personagem Fire Emblem no Smash, você não tem vontade de conhecer a franquia dele ou dela. Entende? Porque parece um boneco e não um personagem, sabe? Não é que nem o Sonic. O Sonic é o outro exemplo. O Sonic, ele tem personalidade no jogo, então você tem vontade de jogar os jogos do Sonic, ou de conhecer o personagem, ou você pode gostar mais de jogar com o Sonic, entendeu? Começar pelo simples. Bem, numa arena de combate podem ter de 2 a 4 lutadores ao mesmo tempo, com o estilo de pontuação sendo geralmente ou quem faz mais eliminações dentro de um certo período de tempo, ou com vidas, com cada lutador tendo, por exemplo, 3 vidas. Se ele morrer 3 vezes, ele tá fora do combate. E o combate em si funciona da seguinte maneira: primeiramente você pode se mover para um lado e pro outro, e se você colocar o seu analógico até o fim, o personagem vai dar um dash. Então se você só quiser andar normalmente, você tem que colocar o analógico quase no final, mas não até lá. Colocando o analógico pra cima, seu personagem pode pular, com caso você aperte 2 vezes, ele dá um pulo duplo. No botão A, você dá os ataques comuns do seu personagem, tendo um combinho básico pra cada um deles. Só que aí você também tem outros tipos de golpes, como por exemplo, se selecionar uma direção específica do analógico, apertando A ele vai dar um golpe que é feito pra aquela direção específica. Certo. Como se segurar pra cima, ele vai dar um golpe pra cima. Só que... Ah! Pera aí que eu fiz cagada. Ou seja, mais longe ele será arremessado com cada golpe que você desferir. Então pra derrotar os inimigos você tem que bater neles até... Voltar um pouquinho que eu fiz A cagada. gente também tem o desculpa. Smash Attack, que é um golpe mais forte, geralmente utilizado pra jogar o inimigo pra longe. E pra fazer isso você tem que só dar um toque no analógico e apertar o botão de ataque. E você deve ter reparado que os personagens aqui não têm uma barra de vida. O que eles têm é uma porcentagem de dano. A forma de você derrotar os seus oponentes em Smash Bros sempre será jogando eles pra fora da arena. E como essa porcentagem de dano funciona é que quanto mais você bater no inimigo e maior for esse número, mais leve ele será. Ou seja, mais longe ele será arremessado com cada golpe que você desferir. Então para derrotar os inimigos você tem que bater neles até a porcentagem ficar alta o suficiente para você arremessá-los para fora da arena. Mas caso alguém te arremesse para fora da arena, você pode usar um recover segurando para cima e apertando o B. Mas falando no B, é aqui que você faz as habilidades especiais de cada. Bom, aí é a parte mais simples, porque dependendo da versão do jogo que você está jogando, aí vai ter outras opções de recovery. Vou utilizar o Mario como exemplo mesmo. No Smash Melee é adicionado aquela capinha dele, aquela capinha amarela, que o pessoal odeia, o pessoal que enfrenta o Mario no caso. Que aí o Mario consegue ficar dando capinha infinitamente, ele demora pra cair. Assim, pouca coisa, mas ele demora, e dá pra recuperar e voltar pra plataforma. Ou então também tem outras ferramentas que servem para atrapalhar quem tá fora da arena. Como, por exemplo, o próprio Flood do Mario, que é... Como é que eu vou explicar para quem nunca jogou? Que seria como se fosse aquela mangueira portátil lá do Super Mario Sunshine. É isso, acho que eu consigo explicar desse jeito para quem nunca jogou o jogo. E ele fica jogando água, não dá dano, mas ele te empurra um pouquinho para trás, aí você não consegue voltar para a plataforma. Cada personagem, tendo 3 possibilidades: apertar B parado, B pra cima Você ainda tem esse cartucho? Caralho! e B pra baixo. E isso realmente é algo que varia pra cada personagem que você usar. O Mario, por exemplo, atira bolas de fogo apertando B parado, enquanto o Capitão Falcon dá o Falcon Punch! Pra sua defesa você pode apertar Z e o seu personagem vai fazer essa bolha de escudo em volta de seu corpo, bloqueando ataques de todas as direções. Só que essa bolha obviamente não é infinita, quanto mais você apanhar, mais ela vai diminuir até ela sumir e você poder tomar dano. Só que defendendo e movendo no analógico, seu personagem pode rolar, e enquanto ele estiver rolando, ele é imune a todo tipo de ataque. Então, Olha, depende. É que assim, a última vez que eu joguei Smash,
em live foi o Pimax Remix. E essa esquiva não funciona, tá? Mesmo você esquivando, você toma um dano. Depende do personagem também, porque com o Mario esquivar é inútil. Mas em compensação com a Lucina eu consigo. Vai entender? Então use isso pra sua vantagem. E claro, já que esse jogo é sobre arremesso, naturalmente você vai ter o botão de agarrar o inimigo, que você pode fazer segurando o Z e apertando A, ou só apertando o R. Só que pro caos tomar conta de tudo, o jogo também possui itens. E vou ser bem sincero, eu não gosto dos itens jogando Smash porque eles mais atrapalham do que outra coisa. Assim, até pode ser divertido quanto, sei lá, se o tipo de jogador gosta de ser o mais caótico possível. Mas sei lá, eu acho meio injusto eu acabar perdendo minha vida porque alguém invocou a porra de um Snorlax que ocupa a tela inteira e me jogou pra fora. Ou sei lá, um Final Smash. Eu não gosto da mecânica Final Smash, tá? Então é uma opinião meio polêmica aqui. esses itens podem ser de tudo quanto é coisa, como simples pistolas e espadas, até a flor de fogo do Mario, ou uma Pokébola que invoca diferentes Pokémon, cada um deles com um comportamento único. Tudo isso para deixar o campo de batalha cada vez mais bagunçado. Mas não me leve a mal, a gameplay de Smash Bros é genial! Todo esse sistema de combate, eu não sei de onde a Nintendo tirou, mas isso mudou o mundo dos videogames para sempre. A gente não teria Brawlhalla hoje em dia, a gente não teria Nickelodeon All-Star Battle. Smash Bros criou um novo subgênero para jogos de luta, algo que nunca tinha sido inventado antes. E pra primeira tentativa deles, até que isso aqui tá muito bom. Os controles desse jogo às vezes são meio lentos e desengonçados, mas eles não são ruins. Claro, muitos outros Smash Bros fizeram controles 1000 vezes melhores do que esses, mas pra um começo, pra um primeiro jogo, isso aqui é bem melhor do que você espera que seja. Não tem nada que é extremamente errado ou quebrado aqui. O jogo funciona como deveria, até mesmo não tendo quase nenhum bug de gameplay. Eu me surpreendo com quão bem eles conseguiram executar essa ideia logo de cara. Bom, depende. Tem uma coisa assim que é quebrada, mas aí você tem que jogar muito, ou pelo menos ver muitos campeonatos pra poder entender. O A pra cima do Kirby, ou seja, que é um chutinho que ele dá, é quebrado. Que você consegue ficar dando uma infinita, dependendo do personagem que você tá enfrentando. Eu acho que quem acaba sofrendo com isso é o Mario e o Pikachu, especificamente. O Mario nesse jogo é uma merda jogar com ele. Eu prefiro jogar com o Luigi. Pra mim, nesse jogo, eu jogo com o Luigi e com o Link. E o Kirby. Luigi, Link e Kirby. Pra mim, são os melhores nesse jogo. A gameplay de Super Smash Bros não envelheceu mal. Naturalmente, você pode ver a evolução da franquia comparando esse jogo com... Caio, os itens trazem o caos. Para de mimimi, isso é coisa de pro player não querer item. O foda é quando você colocar item na tua partida e ainda assim tu perder. Aí eu quero ver a desculpa. Chokes, itens são bons, como dizem. Se está no jogo é pra usar. Não, pra usar o caralho. Vamos ganhar no X1, porra. Com Smash Ultimate, por exemplo. Mas isso não significa que o combate aqui não seja extremamente divertido. Esse jogo é um grande feito para sua época. E sobre os personagens em si, por mais que eu nem saiba se seria possível fazer isso, eu gostaria que esse jogo tivesse pelo menos mais uns 4 personagens pro elenco realmente ficar... Se eu não me engano, era pra ter o Bowser, o King Dedede, o Marth de Fire Emblem e o Mewtwo. Por conta lá daquele filme de Pokémon que fez um sucesso, que eu acho que, sei lá, quem era nascido até os anos 2002, mais ou menos, quem tem mais ou menos a minha faixa de idade, deve ter visto um VHS desse filme. Ficar confortável de se jogar, porque Smash Bros só tem 12 personagens jogáveis. Aí eu culpo o Ping, aí é foda. Só que o Luigi é praticamente um clone do Mario, e o Jigglypuff... Olha, embora o Luigi realmente seja um clone do Mario, e aqui eu vou usar um termo meio nerd da comunidade, um Echo Fighter, o Luigi é muito melhor do que o Mario nesse jogo. Ele é um personagem de piada, ele não conta. Então pelo menos se a gente tivesse um pouquinho mais de personagens, a situação aqui seria melhor. Tanto é que de fato existiam mais 4 personagens que estavam planejados para serem adicionados aqui. Como o Marth de Fire Emblem, por mais que eu não goste muito de Fire Emblem, mas qualquer coisa aqui seria bem-vinda. O King Dedede de Kirby, o Bowser e o Mewtwo.
Ou seja, seriam exatamente 4 personagens a mais, se tornando, pelo menos pra mim, o número ideal de personagens pro elenco do primeiro jogo. Mas infelizmente não é o caso, a gente só tem 12 personagens aqui, e praticamente só 10 deles são personagens mesmo. Mas pelo menos os personagens que a gente tem aqui são divertidos de se jogar. A HAL Laboratory conseguiu representar todas essas franquias que estão aqui de um jeito coerente na gameplay, sem tirar a personalidade de cada um desses personagens. Cada um deles é exatamente como você quer que eles sejam. O Link possuindo várias habilidades com sua espada e itens que ele pode conseguir nos jogos. O Donkey Kong sendo o personagem pesadão e fortão do jogo. A Samus virando bolinha e colocando bombas no chão. O Yoshi engolindo as pessoas e prendendo elas em ovos. Ou o Kirby, que pode copiar a habilidade de cada um dos lutadores desse jogo. Ah, que bonitinho que ele fica com os chapéus. E sobre as arenas, como eu disse, elas são uma quantidade boa, porque cada uma possui uma dinâmica completamente diferente. Não só em seu layout, como também em coisas que acontecem nela. Nossa, uma das fases mais caóticas que tem, além de ser a Star Fox, que às vezes aparece umas naves atirando do nada e você pode tomar uma na bucha, é aquela fase do Metroid, que tem uma espécie de lava que vai subindo, aí se você estiver panguando, você toma dano e é arremessado pra fora. Como na fase de Dreamland, que a Wispy Woods fica soprando o vento. Ou na fase de Star Fox, que ficam... No Super Smash Flash era foda porque tinha o Goku, o Ichigo, o Naruto, o Black Mage do Final Fantasy, Tails e muitos outros personagens, e todos tinham Final Smashes próprios. Sim, o meu main nesse jogo é o Tails, porque tinha o Tails, eu gosto do Tails. Várias naves passando pelo mapa. Ou em Saffron City, que ficam aparecendo vários Pokémon na porta do prédio. Smash Bros sabe como dar vida para as franquias que estão representadas nele, porque cada arena do jogo é dinâmica do seu próprio jeitinho, e definitivamente é algo que alimenta a sua experiência, não vai atrapalhar muito a sua gameplay, apesar de ter várias coisas acontecendo. São arenas que complementam o combate. E sobre modos, por se tratar do primeiro jogo, não... Eu acho que pra gameplay, eu acho que o Smash... Eu acho que ele é muito legal se você consegue jogar com 4 pessoas, antes que alguém faça piadinhas. Deve ser muito legal jogar com 4 amigos no Smash, tipo, num console mesmo, sabe? Porque o Nintendo 64 tem espaço pra 4 controles. Mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser meio merda jogar no controle de Nintendo 64, porque é um controlinho todo esquisito, cara, todo, sei lá, meio desengonçado. Mas mesmo assim, acho que só pela zoeira deve ser legal. Tem uma abundância de modos alternativos. Você tem o modo Versus, onde você pode sair lutando contra seus amigos, inclusive até que tendo uma quantidade legal de regras pra você modificar. Mas o modo mais... Choques, um lagarto simplesmente te passa a língua e te caga num ovo. Que legal, levar dano de graça é um caos maravilhoso entre amigos. Esse chamativo é o modo One Player Game, que é Não, e o mais engraçado é que, tipo assim, no cenário profissional tem uns mano que joga esse jogo e que perde e fica um puto, né? Fica um puto. Que eu acho engraçado. Tipo, já teve até um caso que teve um pro player que simplesmente deu um soco na cara do outro só porque perdeu. Basicamente o modo arcade desse jogo. Só que as suas lutas vão ter condições variadas além de serem só combates normais. Como você e 2 aliados enfrentando um Donkey Kong gigante. Você enfrentando um grupo gigante de personagens poligonais. Mas uma das coisas mais diferenciadas que a gente tem aqui... É que você não jogou ele na época. Também eu não era nem nascido. E depois eu era o quê? Eu era um bebezinho, só sabia cagar e chorar. Que são as fases de minigames, como por exemplo a Break the Targets, que é essa missão onde o personagem deve andar por um mapinha, quebrando todos os alvos. Nossa, os caras quebram o controle. Não, é assim hoje. Tipo, já vi vídeo de pro player quebrando o Nintendo Switch dele por conta de Smash Ultimate. Mas eu acho que os caras mais raivosos são do Melee. É que assim, o Melee, ele é muito gostosinho de jogar, cara. É um Smash muito gostoso de jogar. Só que o cenário competitivo, os caras realmente levam como se fosse, sei lá, como se a vida deles dependessem disso. Entendeu? Mesmo se for uma partida amistosa. Tipo, nossa, o que tem de controle que é arregaçado, nossa, não tá no gibi, cara. Que ele encontrar, cuidando pra não cair pra fora. Ou o modo Race to the Finish, onde seu personagem deve chegar até o final da fase antes que o tempo acabe, passando por diversos obstáculos e inimigos no seu caminho. Então, eu nem preciso dizer que esse modo arcade consegue ser criativo do seu próprio jeitinho, te apresentando uma gameplay variada não só nos combates, como também com vários tipos de missões alternativas que não tem nada a ver com a gameplay padrão do jogo. Você sempre será apresentado com variedade. E variedade é o que um modo single player para um jogo desse tipo precisa. Então, de fato, não há nada de errado aqui. Esse não
Partida de repá é mais pacífico. É o tipo de jogo que precisaria de um modo história complexo. Um modo arcade cheio de coisinhas malucas e caóticas assim. É o que dá coração pro Smash Bros. Mas então, este é Super Smash Bros. O jogo que iniciou um legado. Este dá pra ser considerado um jogo bom e um bom início pra franquia? A resposta para essas duas coisas é sim. Smash Bros é divertido demais. E foi um começo impecável pra uma franquia gigante que a esse ponto é marca registrada de todos os consoles de mesa da Nintendo. Inclusive, eu não vou te dizer que não vale a pena jogar esse jogo porque... Inclusive, nesse jogo aí, já que tá mostrando Pikachu, o pessoal competitivo do Smash 64 considera o Pikachu o melhor personagem do jogo. E não é pra menos, tipo, o personagem é rápido, os combos dele são rápidos de poder executar, então, ou seja, tira bastante dano em pouco tempo. O recovery dele é muito bom e tem como você controlar na direção certinha. Mas eu, sei lá, eu não tenho tanto interesse em jogar com Pikachu, eu acho que eu prefiro o Kirby entre os melhores. Existem outros Smash Bros melhores, porque ele ainda consegue ser uma experiência única. Smash 64 é bom e possui seu charme, fazendo com que ele ainda seja uma opção viável se você quiser jogar um joguinho pra se divertir por algumas horas. Até porque ele é o Smash Bros mais curto tecnicamente. Ou seja, os gráficos são charmosos, as músicas são icônicas, a gameplay é surpreendentemente decente e o jogo possui conteúdo pra te entreter por algumas horinhas. Na verdade, eu acho que o Pikachu, especificamente, ele sempre foi um bom personagem. É porque eu ainda não fiz o vídeo comentando sobre o Pikachu especificamente, né, no Smash. Mas eu acredito que ele tenha sido o melhor personagem na grande maioria dos jogos. Muito por conta do leque de opções que você tem. Principalmente no Brawl, porque, puta que pariu, o Final Smash do Pikachu é cachorro, covarde, salafrário. Claro, algumas coisas vão estar faltando aqui, como mais alguns personagens, outros modos, ou mais opções de movimentos na gameplay. Mas esse aqui é o primeiro. Mas o Luigi, Yoshi e Ness são quebrados. Nossa, eu não consigo jogar com Ness. Nem com Ness e nem com Lucas. Pra mim é muito esquisito. Porque o recovery deles é basicamente um projétil que você tem que guiar e acertar o personagem pra ele poder, talvez, voltar pra arena. Eu nunca me adaptei a isso. A única coisa que eu realmente acho da hora seria o Baseball Bat. Que seria... que ele simplesmente ele pega o taco de beisebol e se você carregar, dá uma porrada e joga o personagem pra fora. Muito mais fácil. Kraven, no 64 eu mandava bem de Link e Capitão Falcon. Eu só Sonic e Kirby porque eu gosto. Não, e a partir do Brawl também o Sonic se tornou um dos meus mains. Não é que nem a Lucina, mas na falta de Lucina, vamos de Sonic. É isso. E depois o Mario. Porque é legal jogar com o Mario. É legal dar cascudo. É legal você pular com o Mario e dar aquele soquinho pra jogar o oponente pra fora da arena. É legal, eu chamo esse golpe de cascudo. O jogo da franquia, não dá pra você considerar esse tipo de coisa como uma crítica válida. A única... Não, mas até o de 64, Caio. Eu não consigo jogar com o NES. Eu acho esquisito o jeito de jogar com ele. É ele, os personagens de Star Fox, que eles são rápidos e pesados ao mesmo tempo. Isso buga a minha cabeça. Eu não consigo jogar. Tipo, o meu cérebro buga. A única coisa que eu acho que eles realmente podiam ter colocado já direto aqui no primeiro jogo é mais personagens. O Baseball Bat. Agora que eu me toquei, caraca, não pensei pra falar. Porque tirando isso, tá tudo certinho. E o melhor de tudo é que esse é o único Smash Bros que não tem nenhum bonequinho de anime. Não, calma lá, amigo, calma lá. Você tá pegando, você tá falando isso porque você tem birra da franquia. Porque se for assim, eu acho também que não deveria ter tanto personagem de Pokémon. Mas eu também não gosto de Pokémon, entende? Inclusive, eu quero até aproveitar aqui, eu acho, não sei, novamente tô falando aqui, eu só vi só algumas thumbnailzinhas do cara de vídeos sobre Sonic. Então eu não sei todo o conteúdo do Spurks. Spurks. Acho que eu devo ter falado certo dessa vez. Mas esse tipo de crítica normalmente vem com personagem de Pokémon. O personagem de Pokémon não. Com a fanbase de Pokémon. Que pega muito no pé tanto de Fire Emblem quanto de Super Mario. Que falam que essas duas franquias têm personagens demais. Sendo que Pokémon tem a mesma quantidade de personagens de Fire Emblem.
Tem até mais, se a gente for contar o Squirtle, o Charizard e o Bulbasauro. Porque eles estão contados junto com o Pokémon Training. Pokémon Trainer. Então, ou seja, né? Já deu uma diminuída. Se a gente for mais fela da puta ainda e usar a mesma lógica de Marth e Lucina com o Pokémon Trainer, que tem a versão feminina, aí é mais personagem, entendeu? E eu falo isso porque quando eu fui entrar basicamente nos Reddits, consumir mais conteúdos, principalmente da parte competitiva e também conteúdos de fã de Smash, eu notei especificamente os fãs de Pokémon pegando no pé tanto de Super Mario quanto de Fire Emblem. Mas tipo assim, pegando no pé é foda, tá ligado? Agora os fãs de Sonic, fãs de Mario até cricam um pouco, mas assim, normal. Mas agora Pokémon é realmente foda. Ou adiciona personagem de Pokémon, ou esse personagem é aquele que ninguém queria ver, sabe? E uma crítica que o Kraven fez, e eu acho válida, eu acho super válida, até mesmo porque eu tô interessado na franquia Fire Emblem, é que tem muitos personagens que tem basicamente o mesmo moveset. Eu acho isso uma bosta. Pra mim, ó, por exemplo, eu jogo de Lucina, eu acho uma merda ela ter o mesmo moveset do Marth, porque não funciona. A Lucina, ela aprendeu as habilidades de esgrima com o pai dela, com o Chrom, e não com o Marth. O Marth é o avô dela. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poderia ter uma skin alternativa da Lucina com ela de cabelo escondido ou cabelo curto mesmo, que ali ela está assumindo a identidade de Marth, porque ela precisava... Porque, bom, enfim, ela é uma viajante do tempo e papapá, precisava ver lá a situação dos pai dando morrer, papapá. Não vou contar toda a história aqui, porque senão vocês vão dormir. Mas essa skin, aí sim tem as habilidades parecidas com Marth. Mas eu acho que o moveset da Lucina, por exemplo, deveria ser uma mescla das habilidades dela desenvolveu ao longo dos anos, porque ela treinou uma parte com o pai dela, que depois morreu, e depois, sei lá, ela terminar o treinamento quando ela voltou no tempo, sabe? Seria um moveset próprio. O Pimax Remix faz isso. Tipo, tem uma mescla dos movimentos do Marth, só que a moda dela, do jeito dela. E alguns movimentos do Chrom, só que do jeito dela, entendeu? E eu acho isso foda. Agora na Nintendo não, ela simplesmente fez, parece o Marth, parente dele mesmo, então vamos colocar o mesmo moveset que se foda. Um outro bom exemplo, agora fugindo um pouco de Smash pra poder falar, seria Street Fighter. Temos o Ryu, temos o Ken, a Akuma, o Dan e a Sakura. Todos eles basicamente têm o mesmo estilo de luta. Entendeu? Só que cada um tem, como é que eu vou dizer assim, a sua personalidade, a sua graça, o seu jeito, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E eu acho que isso deveria ser implementado com os personagens de Fire Emblem. Porque aí o pessoal não ia clicar tanto, entendeu? Porque realmente tem que ter uma caracterização. Porque, por exemplo, vamos ser brutalmente honestos aqui, metade das pessoas que jogaram Smash Bros, pra não dizer todas, porque no Japão é uma franquia muito popular, conheceram Fire Emblem a partir de Smash Bros. E no Smash Bros, como é que esses personagens são representados? Como bonequinhos de anime. Ou seja, não tem uma personalidade, não tem nada. Por exemplo, eu só fui saber da história da Lucina porque eu joguei com o personagem, eu me interessei pela personagem, eu queria entender por que ela era tão parecida com Marth. E sim, eu também jogo de Marth. É basicamente Lucina, Sonic, Mario e Marth. São os personagens que eu jogo. E o Luigi também. Vamos botar o Luigi. São 5 que eu jogo. Então eu queria saber. Ou seja, eu tive que procurar por fora pra talvez dar uma chance pra Fire Emblem. Então, ou seja, é uma franquia que tem muita representatividade no Smash, mas ao mesmo tempo é a pior que se vende. Enfim, esse aí é só meu ponto de vista. Mas realmente eu também acho meio paia essa parte da comunidade de Pokémon especificamente pegar no pé de Fire Emblem. E se adicionar, escrevem bem o que eu tô falando, se adicionarem personagens de Sonic, a comunidade de Pokémon vai fazer a mesma coisa com Sonic. Principalmente se adicionarem o Shadow ou o Knuckles. Com espada? A não ser que o Link conte. O Link conta? Apesar das ressalvas e apesar de que, bom, ele colocou muito mais o lado dele não gostar de Fire Emblem muito em consideração, o que também eu poderia usar pra Pokémon, já que eu
não gosta de Pokémon, eu acho que tem muito personagem de Pokémon. O vídeo dele é legal, o vídeo dele é bacana, eu gostei da estética do canal dele, mas, bom, foi só essa ressalva, tipo assim, não estragou o vídeo, sabe? É só uma coisa que, sei lá, só caiu no colo de alguém que gosta de Fire Emblem, que se interessou por Fire Emblem, e é isso. É apenas isso. Eu posso assistir outro vídeo e não tem nenhuma ressalva. Deixa eu ver aqui que vocês estão comentando. Knavish, 8 personagens de Fire Emblem, Caveirinha, 8 personagens de Pokémon... Sorrisinho, 14 personagens de Mario. Nossa, personagem de Mario realmente tem demais. E o mais engraçado é que colocaram uma planta, uma planta piranha, e não colocaram o Waluigi. Isso eu não vou aceitar, cara. Isso é muito bizarro. Até mesmo pro padrão Nintendo.